Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foram as leituras do último mês. Bom pessoal, esse vídeo então é um resumão das minhas leituras, tanto as que eu concluí no mês de abril, quanto as que eu estou lendo ainda, as que estão em andamento, né? E as que eu pretendo ler ainda durante o mês de maio. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa também o sininho pra ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo. E eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês o meu Instagram, porque eu tô sempre postando um monte de coisas por lá, então aproveita e já me segue também. Bom, eu vou comentar então com vocês primeiro sobre as leituras que eu concluí. E eu tô com uma pilhinha aqui, apesar de eu também já ter lido muitos e-books, né? Então os e-books eu vou deixar a capinha aparecendo pra vocês. E um dos que eu concluí no começo do mês, apesar de essa pilha não estar na ordem, né? Mas um dos que eu concluí bem no comecinho do mês foi este aqui, que eu até comentei no último vídeo de leituras, que eu estava lendo, né? Que eu tava concluindo. Então já finalizei essa leitura, que é do livro O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. É um livro sobre escravidão, mas ao mesmo tempo não é só sobre isso, sabe? Ele perpassa aí vários anos, é um livro, assim, que realmente vai contar uma trajetória imensa, assim, de uma família, digamos, de duas famílias, assim. Na verdade, é difícil até de explicar, porque começa sendo uma família só, e aí vai se ramificando, assim, e aquilo perdura anos, e a gente vai vendo, assim, gerações e gerações de pessoas, né, que vieram da África e que foram, por exemplo, pro continente americano e viveram suas vidas, tiveram filhos, enfim, a gente vai seguindo essa saga, então, que é enorme, que dura vários e vários anos, como eu falei, várias gerações. E é um livro, assim, incrível, porque você realmente conhece a vida de todas essas pessoas, né, você pega ali um recorte da vida de cada uma dessas pessoas, você não vai ver a vida inteira, né, e às vezes você fica até curioso pra saber o que aconteceu então com aquela pessoa que você acompanhou ali em um determinado momento da vida, e às vezes você nem vai saber mesmo, mas só de você saber aquele pouquinho, né, já diz muito sobre a vida de toda essa família, de todas essas pessoas, né, do que elas estavam passando na época, né, e de toda uma situação social e tal. Então é um livro que vai falar sobre preconceito, obviamente, sobre racismo, mas também vai falar sobre diversas outras questões, e eu achei o livro, assim, sensacional, espetacular, assim, de fato, a frase que tá aqui em cima super condiz com o livro, que é inteligente, belo e capaz de curar, destinado a se tornar um clássico. Concordo demais, assim, maravilhoso esse livro. Agora, um livro que eu li todinho durante o mês de abril foi As Vinhas da Ira, para o Clube Nuvem. E se você não conhece o meu clube do livro online, vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês, eu tenho um clube que funciona em um aplicativo próprio, e durante o mês de abril a gente fez a leitura de As Vinhas da Ira. Eu tô segurando esses dois porque esse foi o livro que eu fiz a releitura, né, eu já tinha lido, tem resenha aqui no canal, vocês sabem que é um dos meus livros favoritos da vida, se não o favoritão, assim, realmente é muito, assim, maravilhoso e, enfim, não tem muito o que falar, só realmente despejar amor por este livro, como vocês já sabem. E esse aqui foi um livro que eu acabei experimentando, assim, né, na verdade é o mesmo livro, mas é em inglês e é daqueles pra estudos. Eu até comentei um pouquinho mais sobre isso num vlog que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar nos cards, e eu comecei a ler, então, esse livro durante o mês também. Comecei e terminei, né, durante esse mês de abril, junto com essa releitura, né, porém esse aqui eu acompanhei a escrita em inglês e ouvi pelo CD, né, ele vem com CD, e esses livros são chamados de Graded Readers, que são livros para estudar inglês, assim, que tem vários níveis, tem várias editoras também, né, esse aqui é da Penguin Readers, mas tem Macmillan, Oxford, Longman, todas essas editoras têm livros nesse estilo para você ler em inglês, mas que tem menos palavras, ou a história é resumida mesmo, simplificada, né, e de acordo com o seu nível de inglês. E tem também em outros idiomas, inclusive, né, não sei se nessas mesmas editoras, mas eu tenho alguns em francês aqui, por exemplo. Então foi muito bom fazer essa experiência, porque o áudio era sensacional, sabe? Tinha, assim, bem aquele sotaque do interior dos ditos Okies aqui na história, né? Então, nossa, muito, muito gostoso ouvir esse áudio. Então, fiz essa leitura e fiz a releitura, então, de As Vinhas da Ira. E para os que estão se perguntando aí se eu gostei tanto do livro quanto quando eu li da primeira vez, com certeza, acho que até mais, porque algumas passagens, especialmente o final, na época, havia me chocado muito, né? Assim, eu fiquei muito, tipo, oi, né, na época que eu li, mas lendo ainda por uma segunda vez, eu realmente confirmei o quanto eu amo esse livro. Então, enfim, fica aí a dica pra vocês, caso não tenham lido ainda, vale super a pena, e tem uma edição, se eu não me engano, ainda tá no Kindle Unlimited. Bom, li também um livro para o Vórtice Fantástico, que é um clube do livro que eu organizo na minha cidade, que no momento também acaba sendo online, né, porque tá todo mundo em casa, então a gente tá fazendo os encontros online, e para este clube a gente leu Uma Noite Markovitch em abril. E esse foi um livro totalmente inusitado, esse aqui eu mostrei num outro vlog aqui no canal, que saiu mais recente,
recente, vou deixar aí nos cards também. E eu mostrei como foi essa leitura durante uma semana inteira. Eu li esse livro praticamente todo em uma semana mesmo, apesar de ele ter aí 400 páginas, né, e eu até fiquei bem admirada de conseguir ler em uma semana, porque normalmente, pra quem conhece mais o meu ritmo de leitura, sabe que eu leio geralmente um livro por semana, de 300 páginas, 300 a talvez 300 e poucas, né, mas eu fiquei bem surpresa de ter conseguido ler tão rápido, ele me prendeu bastante. No começo eu confesso que eu não tava tão empolgada, eu fiquei um pouco assim, meio desconfiada, assim, de achando que eu não ia gostar, sabe? Eu não tava entendendo nada também, assim. Mas depois eu comecei a entrar na história. Assim, não simpatizar com as personagens, porque de fato eu não consegui me conectar tanto com as personagens. Mas com a escrita foi uma coisa, assim, realmente fascinante, porque foi uma escrita muito, muito gostosa de ler, assim, muito poética, muito bonita, bem, assim, de realismo fantástico mesmo. Então eu fiquei encantadíssima por esse livro. E outra coisa que me chamou a atenção também é que ele se passa, então, uma parte na Europa, mas bem rapidamente, e a maior parte, então, na Palestina, que nessa época que se passa o livro, estava, assim, no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro se estava mais pro fim, assim, mas a gente tem um pouco dessa questão, um pouco não, bastante, na verdade, dessa questão da guerra e de como as pessoas participavam da guerra mesmo não estando lá, assim, no front, né, no meio do conflito. Então aqui a gente tem, por exemplo, a perspectiva das mulheres, tanto as que ficavam em casa mesmo, cuidando das famílias, esperando os maridos, quanto das que tinham que trabalhar. E tem, assim, uma série de outras coisas pra discussão, assim, é um livro muito interessante, eu achei ele bem curioso, assim, com várias coisas que eu não imaginava encontrar aqui. Então gostei demais dessa leitura. Um outro livro bem diferente que eu li esse mês, que inclusive já deve ter saído resenha aqui no canal, foi o A Gaiola de Ouro, da Camila Lackberg. E, gente, eu também nunca tinha lido nada dessa autora, assim, também foi uma surpresa esse mês, porque é um livro de thriller, e eu gosto muito de thriller, como vocês sabem, mas eu não esperava encontrar certas outras coisas aqui nessa história que foram um tanto surpreendentes. Não se tornou, assim, um favorito, sabe? Não foi um livro que eu me apaixonei. Eu acho até que, não tenho certeza que eu gostei mais de Uma Noite Markovitch do que de A Gaiola de Ouro, mas ainda assim foi um livro que me surpreendeu, né, como eu falei. E é uma leitura muito rápida, muito fluida. Esse aqui eu também li super rápido e gostei muito, assim, da escrita também. Foi algo que me chamou muita atenção. Acho que a autora é super talentosa, assim. Ela realmente consegue descrever as coisas muito, muito bem, assim, perfeitamente. A gente fica, tipo assim, vidrado na história por conta da escrita. Mas o que eu falo pra vocês que eu não gostei tanto assim é de alguns aspectos de coisas que aconteceram na história que eu fiquei me questionando um pouco, sabe? Mas fora isso, assim, de fato, é uma história muito instigante, assim, que realmente te leva, assim, a ler o livro bem afoito, assim, querendo saber o que vai acontecer no final. Então eu gostei muito dessa leitura também. E eu li também Lembra de Mim, da Sophie Kinsella, em e-book, vou deixar aparecendo a capinha aí pra vocês. E esse é um livro que até eu li junto com A Gaiola de Ouro, assim, intercalando durante uma semana, e eu me surpreendi porque eu acabei confundindo um pouquinho uma coisa ou outra da história pelo fato das protagonistas das duas histórias acabarem se tornando, assim, no meio da história, executivas de sucesso, assim, e bem severas até em alguns pontos, apesar de em outros pontos elas serem completamente diferentes, assim, né? As histórias mesmo são completamente diferentes, mas em alguns momentos eu me vi, assim, me questionando, tipo, meu Deus, essa personagem qual era mesmo? Sabe? Então eu acho que pra decidir ler 2 livros ao mesmo tempo, assim, na mesma semana e tal, acho que é legal a gente fazer realmente com leituras completamente diferentes. Mas às vezes a gente acha que as leituras vão ser completamente diferentes e elas têm algumas coisas, né, parecidas, enfim, se assemelham em alguns pontos. E foi o que aconteceu coincidentemente, então, com esses 2 livros. Mas enfim, falando de Lembra de Mim, eu amei o livro, eu achei super engraçado, super gostoso de ler. Assim, não tem tanto romance quanto eu esperava, assim, tem um romance, mas muito sutil, assim, e que no fim das contas é legal pra história, mas não é o ponto principal, então eu gostei demais do livro. Eu acho que super serve pra distrair a mente, a cabeça, sabe, pra tirar a cabeça de leituras mais pesadas. Então vocês sabem que eu sempre indico Sophie Kinsella pra vocês, e foi uma leitura que eu amei fazer esse mês. E um outro e-book que eu li esse mês foi uma novela da Bárbara Sá, minha amiga, que se chama Um Romance para Fernanda. E essa foi uma novela também muito gostosinha de fazer, também na mesma pegada, mais ou menos, das histórias da Sophie Kinsella, né, histórias, assim, mais engraçadas, tipo comédia romântica, assim. Então foi outro livro que eu consegui encaixar aí entre leituras mais pesadas. Eu li ele depois de ler Uma Noite Markovitch, se eu não me engano. Então pra mim foi muito bom também, porque aí eu dei aquela espairecida, assim, na mente, sabe? Saí de uma história muito mais densa, mais complexa, pra algo mais gostosinho, assim, sabe? Tipo aquela sensação de estar assistindo uma sessão da tarde, comendo um pote de sorvete, ou então um prato de brigadeiro de panela. Então a sensação é essa, eu gostei muito da leitura, foi muito gostosinha de fazer durante esse mês de abril. E essas foram as leituras que eu concluí, então, né, durante o mês de abril. Mas, depois, até mesmo no finalzinho do mês de abril, né, na última semana, assim, eu comecei outros 2 livros, que eu vou deixar aparecendo as capinhas aqui pra vocês, porque também foram no Kindle. Um deles foi Além da Terra Secreta, do Phil Hadley, e eu vou deixar, né, como eu falei, as capas aí pra vocês. Esse é um livro que eu ainda nem
nem sei exatamente o gênero, ainda tá pra mim, assim, caminhando pra uma fantasia, mais ou menos. Eu não caminhei muito na história, né? Eu li, eu acho que 7, 8% do livro, mas por enquanto tá sendo bem interessante, tô gostando da narrativa, apesar de estar ainda buscando entender o que tá acontecendo e tal. E um outro que eu comecei também nessa última semana de abril foi A Lua de Mel, da Sophie Kinsella, outro livro da Sophie Kinsella. Eu tô bem viciada, assim, nas histórias dela pra distrair, porque nesse momento eu acho que muita gente tá apreensiva, assim como eu também tô me sentindo assim, às vezes me sinto meio desmotivada, especialmente a pegar leituras mais pesadas, então eu tô amando ler livros mais levinhos, e eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu indiquei vários livros leves, divertidos, pra distrair. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês também estejam procurando dicas nesse sentido, né? E essa história pra mim tá sendo ótima, eu acho que eu falei o nome, né? Lua de Mel, tô deixando aí as capinhas pra vocês. Eu tô já em 50% do livro, eu comecei, acho que terça-feira, assim, da última semana mesmo de abril, né? Então hoje já é sábado, não, sexta. Então em alguns poucos dias eu já cheguei na metade do livro. Então é assim, eu realmente gosto muito das histórias da Sophie. Eu acho que flui muito bem pra mim, assim, eu começo a ler, esqueço da hora, do tempo, da minha vida e dou gargalhadas, então tá sendo muito legal essa leitura também. E agora eu vou contar pra vocês 2 livros que eu pretendo, assim, começar depois que eu terminar esses 2 que eu tô, assim, lendo no momento, né? Que é Além da Terra Secreta e A Lua de Mel. Quando eu terminar esses 2, pretendo pegar, então, o Vulgo Grace, da Margaret Atwood, mesma autora de O Conto da Aia, porque essa é a leitura de maio do Vórtice Fantástico. Então, assim, é uma obrigação pra mim, né? Os meus clubes que eu administro, que eu organizo, assim, pra mim, são prioridade na minha lista, na minha TBR, né? Sempre. Então, vou começar por esse aqui, que também é grande, então eu tô um pouco preocupada, né? Já que, enfim, eu não tava querendo pegar leituras muito densas, né? Mas esse aqui tem 500 páginas. Veremos como será, então, essa leitura aí no mês de maio. E eu vou começar depois que eu terminar. Eu não sei, assim, como é que eu vou fazer, se eu vou ler ao mesmo tempo e tal, mas eu vou ler esse aqui, junto com o da Helena Ferrante também, A Filha Perdida. Vou deixar a capa pra vocês aí, porque eu não tenho um livro físico, que é pro Clube Nuvem. Então, essa é a leitura do Clube Nuvem de maio. Então, eu tenho esses 2 livros aí que eu preciso ler, assim, de obrigação, né, durante o mês de maio. Mas são 2 leituras que eu já tava querendo fazer há mais tempo mesmo, assim. Eu queria muito conhecer a escrita da Helena Ferrante e eu queria muito ler outras coisas da Margaret Atwood também. E esse livro, Vulgo Grace, eu tô um pouco preocupada apenas porque eu já assisti a série da Netflix, né? E eu gostei muito na época. Então eu já sei um pouco da história, sabe? Eu tô um pouco preocupada de não ter muitas surpresas pra mim, mas eu espero que ainda assim seja uma leitura muito boa. Quando eu gosto muito da história, eu até não me incomodo de ler o livro depois de assistir, aliás, o filme ou a série. Porém, na maioria das vezes eu opto por, tipo, não ler o livro se eu assistir, tipo, a série, sabe? Game of Thrones ou outras coisas assim, tipo Outlander. Mas eu sei que muitas vezes a gente se surpreende, né? Então eu estou aqui esperando ser surpresa, né? Surpreendida pela Margaret Atwood. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber quais foram as minhas leituras de abril, quais leituras estão em andamento, quais eu pretendo ler. Compartilha comigo aqui nos comentários também o que vocês estão lendo, o que vocês pretendem ler em maio, que eu vou gostar muito de saber. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!